eu sou santareno, estou fazendo 67 anos, trabalho há 50 no jornalismo, sou uma pessoa simples, gosto de trabalhar, gosto de ter contato com as pessoas e acho que a minha vida toda eu vou fazer jornalismo sempre. Eu nasci na beira do rio que nós achamos que é o mais bonito do mundo, modestamente, e pude brincar de todas as maneiras na água. A água passou a ser meu universo desde quando eu era criança, bebê mesmo. Então, o fato de ser moleque em Santarém foi muito importante e sempre voltei para Santarém durante uma certa fase da minha vida para passar as férias. Então eu tinha o contraponto entre uma cidade mais ou menos grande e uma cidade pequena, onde todos se conheciam. E em Belém, a coisa que eu mais adorava em Belém era circular pela cidade, andar de bicicleta, andar a pé, ir para os lugares mais longínquos. E eu tive um grande companheiro da época de menino, de moleque. Eu fui um moleque mesmo, graças ao Orlando, que era o filho da lavadeira. Então, ele era o meu guia, ele era uns 5 anos mais velho que eu. Ele me ensinava a jogar bola, ele me jogar peteca, a brigar. A todos os jogos de cada temporada eu fazia com o Orlando. Então, o Orlando foi meu guia na molecagem. E essa molecagem foi o que me deu a dimensão humana, a riqueza humana que perseverou, apesar do meu mundo se transformar em um mundo de papel. Bom, eu sempre fui um leitor de livros. Eu tinha 12 anos e o papai me autorizou, na volta do Colégio do Carmo, onde eu estudava, a parar na Livraria Martins. A Livraria Martins, naquela época, na Campos Sales, bem pertinho da província do Pará, era a maior livraria e continua a ser a maior livraria que Belém já teve. Então eu tinha uma conta corrente na Livraria Martins. Dos 12 aos 16 anos, quem pagou essa conta corrente foi o papai. Aos 16, eu comecei a trabalhar e eu dispensei o papai do pagamento e passei a pagar na Livraria Martins, como também comprava no sebo do Dudu. Era o único sebo, livraria de livros usados, que tinha em Belém, também na Campos Sales, no outro quarteirão. Então a leitura era o que caía nas minhas mãos. No jornalismo, a maior influência desse período foi um jornalista americano, Wiz Stone, que criou a F. Stone's Weekly em 1952 e que durou 19 anos até 1971. Então, com ele, lendo o Stone e depois lendo outros jornalistas americanos, eu praticamente aprendi o que eu precisava de essencial no jornalismo. Você explorar a sua memória, desenvolver a sua memória, ter contato com as pessoas, não eliminar a sua curiosidade até ela ser suprida pela informação que você quer, ser independente, autônomo, não se filiar a nenhum partido político, se for preciso pagar o preço necessário por dizer a verdade. Então, a maior influência para mim no jornalismo foi o Stone. E uma coisa interessante, em 1990 eu estava em Nova York, estava no hotel, e eu pedia para a portaria me mandar o New York Times cedinho, que eu queria ler antes de ir para o banheiro. E nesse dia veio o exemplar do Stone e eu fui para o banheiro, o New York Times, não tinha nada na primeira página, mas na página de editorial, o editorial do New York Times dizia: morreu ontem o maior jornalista americano. O New York Times nunca tinha dito isso, o Stone em vida. Disse no dia seguinte da morte dele que era o maior jornalista. E isso me causou um impacto muito grande. Eu disse: como é que um jornalista tão grande só vai ser reconhecido pelo jornal mais influente do mundo, que ele criticou tantas vezes, depois da morte? Isso é uma glória? Ou o contrário? Isso é a falta da glória? Porque eu só... Uma coisa eu lamento de se por acaso não houver outra vida depois da morte. Eu queria ver o meu enterro. Eu não consegui ver o meu nascimento, mas eu gostaria de ver o meu enterro, né?
Então, os dois momentos culminantes de uma vida, que é quando você sai para a vida e quando você sai dela, você não participa. Eu queria cobrir o meu sepultamento. Como eu disse, eu sempre fiz meus jornalzinhos e sempre criei problema. Um jornal que eu fazia, que era mais das futilidades, eu escrevi que a Margarida, que era do Clube de Jovens da Trindade, ela meio gordinha, tinha se fantasiado no carnaval de Cleópatra, mas ninguém sabia porque ela não colocou a placa de Cleópatra. E a Margarida, quando leu, quis me bater, né? Porque realmente eu não fui muito cavalheiro na história. Então sempre eu criei problema e sempre fiz jornal, sempre fiz jornal. Eu tinha, antes de fazer o Jornal Pessoal, eu tinha criado o Bandeira 3, o jornal alternativo, que durou 7 números e que foi uma lição muito grande para mim, com equipe, com publicidade, com tudo. Depois eu criei o Informe Amazônico, que durou 12 números, também aí já sozinho. E o Jornal Pessoal surgiu 2 anos depois da volta à democracia, porque o assassinato do Paulo Fonteles, meu amigo, mas sobretudo por causa do significado político do assassinato dele, não estava sendo informado corretamente pela imprensa. E eu fiz uma matéria grande contando tudo, inclusive o envolvimento dos 2 homens mais ricos do Pará no assassinato, não como assassinos, não como encomendadores da morte, mas como coniventes, omissos e sabendo o que tinha acontecido e que mentiram nos seus depoimentos na polícia. E eu entreguei para o Liberal, onde eu ainda tinha uma relação profissional. E a diretora do jornal disse, não, tá ótimo, maravilhoso, mas não pode publicar porque é anunciante do jornal. E aí eu criei o Jornal Pessoal para publicar essa matéria. E achei que o jornal ia durar pouco tempo, como a maioria dos jornais alternativos, que ia durar pouco tempo. Mas ele persiste até hoje porque as causas continuam as mesmas.